Feche os olhos e lembre daquele cheiro forte de pólvora misturado com plástico derretido no ar. Sinta o calor das miniaturas pegando fogo na sua frente, enquanto monstros de borracha destruíam cidades de madeira e gesso como se fosse de verdade. Cada raio de luz era desenhado à mão, quadro por quadro, transformando pedacinhos de filme em momentos mágicos que só quem foi criança naquela época consegue entender. Essa era a alma Tokusatsu. Muito amor e muita pólvora, gravados ali mesmo, de verdade, sem nenhum efeito de computador. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mundo de Sé, onde vamos mergulhar numa história fantástica de Tokusatsu, só que dessa vez vamos ver como é que eles faziam as filmagens, os monstros, toda aquela parte que é muito importante de bastidor, que talvez muitos não tenham conhecimento. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e ativar o sininho. Nas filmagens de Godzilla, lá em 1954, as miniaturas eram feitas na escala 1:25, prédios de madeira, plástico e gesso, criados para serem explodidos de verdade. Eles colocavam pequenos explosivos dentro dos prédios, e em alguns até jogava gasolina para deixar o fogo ainda mais forte e realista. Tinha até cenas feitas em stop motion, como a cauda do Godzilla destruindo o teatro de Nikkigeki, gravada quadro por quadro, depois que o filme principal já estava pronto. As cenas de efeitos especiais levaram 71 dias para serem filmadas, registrando cada pedacinho voando em alta velocidade e deixando tudo ainda mais grandioso. Era um show para todos os sentidos, barulho grave das explosões, a câmera tremendo de leve e a fumaça invadindo tudo. Ver aquelas miniaturas sendo destruídas era como fazer parte de algo épico, como entrar de verdade na aventura. O pai do Tokusatsu, Eiji Tsuburaya, teve uma grande ideia. Ele percebeu que usar o stop motion ia levar anos para terminar um filme. Foi aí que ele criou o Switchmation. Em vez de animações lentas, monstros de borracha ganharam vida em cenários feitos à mão. Para deixar os movimentos mais naturais, eles filmavam em velocidade dobrada. Depois, ao passar na velocidade normal, os monstros pareciam fortes e vivos, e pesados, como se realmente estivessem ali. Em Ultraman, lá em 1966, o famoso golpe Special Ray era desenhado à mão, luz por luz. O resultado daquele feixe mágico brilhando e encantando todo mundo que assistia. Outro truque genial era da perspectiva forçada. Colocava um monstro bem pertinho da câmera e assim que a gente acreditava que ele era gigantesco e que a cidade inteira estava em chamas. Eles também usavam técnicas como exposições múltiplas e máscaras de acetato, misturando em cenas reais com efeitos especiais direto na câmera, sem nenhum computador, sem nenhuma edição digital depois. Tudo era feito na raça, na paixão, numa verdadeira alquimia artesanal. Só câmera, tripé, pólvora e muita vontade de fazer a mágica acontecer. Essa era a alma do Tokusatsu. Um espetáculo criado por mãos que sonhavam alto e que fizeram toda uma geração sonhar junto. Em Jaspion, em 1985, a armadura de fibra de vidro era feita com o lendário metal Edginium, aquele material que refletia cada raio de luz dos estúdios, transformando cada cena de luta numa explosão de brilhos que deixava qualquer criança de queixo caído. O sensor óptico do capacete tinha o poder de ver tudo ao seu redor, escaneando cenários como um verdadeiro filme de ficção científica. E tudo isso usando poucos efeitos digitais. Apenas com filmagens sobrepostas e truques práticos que faziam parecer que o Jaspion tinha olhos de raio-x. E era essa mistura de luz, sombra e sons mecânicos que a mágica acontecia. A imagem silhueta prateada correndo em trilhas de poeira, o barulho suave dos passos do herói, o estalo dos motores internos do traje. Basta fechar os olhos para lembrar do frio da barriga ao vê-lo enfrentar monstros de plásticos gigantes e da sensação de que, por um instante, a gente também podia vestir aquela armadura e poder salvar o mundo. Em Ninja Jiraiya, lá em 1988, o traje era feito de espuma e tecido e deixava o herói tão ágil que ele disparava em acrobacias impossíveis, girando e saltando como se não tivesse peso nenhum. Cada lâmina de luz que ele lançava era desenhada à mão, quadro a quadro, direto do filme, criando aquele brilho hipnótico que só a técnica antiga conseguia dar. Por trás das cenas mais incríveis havia plataformas escondidas sob os cenários e cordas que levantavam o ator no ar. Nada de computador,
Só a criatividade e a coragem dos artistas que confiavam nas suas próprias forças para fazer a magia acontecer. Era muito comum ver o elenco fazer piruetas de verdade suando por trás da máscara para garantir cada movimento preciso. E quem não lembra das tardes de domingo reunido na sala com a fita VHS sempre pronta para pausar e voltar na cena de lâmina de luz cortando no ar? Aquele chiado do vídeo, misturado com um tema de abertura pulsante, criava um clima único. Parecia que a gente também fazia parte daquele clã ninja. Essa foi a força do Tokusatsu, uma mistura de suor, espuma e pura paixão, gravada para sempre na memória de quem cresceu sonhando em vestir aquela fantasia e lutar ao lado do Jiraiya. Em Changeman, lá em 1985, os heróis vestiam aquelas roupas coladas de spandex e um capacete de fibra de vidro preso por aquelas presilhas que, conforme o tempo, foram escondidas para deixar o visual bem limpo. Parecia até que o uniforme tinha nascido pronto para brilhar na tela. Na hora da transformação, tudo acontecia de verdade na película. Os rojões que estouravam no estúdio, sincronizados com movimentos dos heróis, criando flashes que faziam nossos olhos arder de tanto deslumbramento. Cada estalo, cada clarão era gravado em filme, marcando gerações que paravam tudo só para ver a transformação acontecer. E quem não sente até hoje o arrepio ao lembrar ao tema de abertura pulsando alto, enquanto a câmera rodava em slow motion e as cores do uniforme se fundiam numa explosão de energia? Era fácil imaginar que, por um instante, a gente também se tornava parte daquele esquadrão de defesa da Terra. Tudo simples, mas poderoso. Uma combinação de adrenalina e carinho que faz todo mundo sonhar em vestir uma armadura para proteger o mundo. Essa é a essência de Tokusatsu. Técnica simples, brilho sincero e um toque de magia que transformavam em uma manhã comum num espetáculo inesquecível. Quem não pulava da cadeira ao ouvir um som conhece bem o frio da espinha que só aquela virada mágica trazia. O rugido do monstro ecoava no peito de cada um, despertando uma empolgação pura que nenhum efeito digital jamais conseguiu reproduzir. E havia sempre aquela ansiedade boa de ligar a TV sem saber se o herói sairia vitorioso. Uma mistura de esperança e aventura que transformava a sala de estar num verdadeiro campo de batalha imaginário. O cheiro de série, filme antigo, o estalo dos explosivos de brinquedo, o brilho artesanal de cada traje e a lâmina de luz reuniam famílias inteiras em volta da tela, criando memórias que duram para sempre. Nenhum pixel, por mais perfeito que seja, pode substituir a alegria genuína dos efeitos práticos, feitos com paixão e suor. Essa é a arte que marcou uma geração. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo um pouco diferente, tive que pesquisar um pouco, né, sobre os efeitos, né, e é bem legal saber como isso era feito, né. A gente já sabia, né, que na prática era tudo feito meio que na mão, meio artesanal mesmo. Mas vendo isso acontecer numa tela, né, agora que a gente tem um mundo digital, né, para poder pesquisar, porque antigamente a gente não tinha essas informações como a gente tem agora na internet, é muito legal a gente poder ver essas coisas, como era feito, né, essa magia, né, que o Tokusatsu trazia naqueles anos. Então deixa o seu like, quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal do Mundo de Sé. E te espero até o nosso próximo vídeo, galera. Valeu!